Hoje é dia 24, véspera de Natal, mas ontem, dia 23, como faço todas as tardes, eu assisti ao programa da Jovem Pan, Os Pingos nos Is. É um programa que eu passei a assistir diariamente depois que o meu amigo Coronel Gerson Gomes passou a fazer parte do elenco de comentaristas. O Gerson é um bom amigo. Ele comandou o CPOR do Rio de Janeiro quando eu era presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, que funciona lá naquele quartel. E hoje mora nos Estados Unidos, é um grande conhecedor de geopolítica e realmente veio enriquecer de muito esse programa da Jovem Pan. Outro que eu gosto de ouvir é esse garoto que está atrás de mim, Paulo Figueiredo, neto do presidente João Batista Figueiredo e bisneto do general Euclides, aquele da Revolução de 32 em São Paulo. Então, vamos ouvir os comentários que começam com 1h48, 1h48, quase 1h49. É a parte que nos interessa, porque mostra o alto comando do Exército completamente dissociado, não só da realidade brasileira, mas como da família e dos próprios comandados. Muito bem. O programa é longo e a coisa fica boa a partir de 1h48 e tanto. Então você pode ir direto para 1h48, que é esse. Vou colocar um trecho. Como eu disse, você pode assistir lá no YouTube. O programa está inteiro lá. Mas eu vou colocar um trecho que me chamou muita atenção. Eu acho que seria uma má ideia. Seria uma má ideia do ponto de vista político, inclusive. Veja, nós estamos num momento onde, assumindo que não aconteça nada, nós vamos ter problemas. Vamos ter grandes problemas. E o que eles estão conseguindo fazer com essa história toda, depois da população ter ido para os quartéis, depois da população ter apoiado em peso em diversas manifestações no 7 de setembro, ter lutado pelos seus direitos, depois de tudo isso, se nós tivermos as Forças Armadas surdas e o presidente jogando a toalha e resolvendo ir para o Mar-a-Lago, aqui pertinho de casa, eu acho que ele vai estar... acho que os dois vão estar numa situação política muito ruim, né? Tem uma canção, o presidente Bolsonaro é militar, né? E nós temos todo esse impasse aí com os militares, General Freire Gomes, dentre outros. Tem uma canção que eu gosto muito, que é a canção da fibra de herói, que os militares cantam. Diz assim: se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte, afronta, se lava com fibra de herói, de gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar.
que adianta cantar isso enquanto marcha e justamente quando a pátria querida é envolvida pelo inimigo, o pessoal não enfrenta a morte, não se lava com fibra de herói? Cadê a gente brava, né? Cadê a gente brava que não vai impedir, que vai impedir que manchem a bandeira do Brasil? Cadê o povo varonil? Onde está? Esse momento não é momento de ir para Mar-a-Lago. Esse é um momento de... O Brasil tem presidente até o dia 1º de janeiro, e o presidente tem que ficar onde tem que ficar. Depois pode tirar férias, depois vem. Tem jogo do Vasco aqui em fevereiro, em janeiro, se quiser vir, vamos ao jogo do Vasco, um monte de coisa para fazer. Mas agora não é hora de sair do Brasil, não. Acho que seria um gesto político equivocado. Uma boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro, tá? Eu venho dizendo isso porque eu escuto as pessoas, eu escuto os nossos espectadores, eu escuto as pessoas que conversam comigo pelas redes sociais, eu escuto as pessoas que me abordam na rua, e as pessoas muitas estão decepcionadas com a falta de ação do presidente. Diz que vai morrer pela pátria, se for necessário, daria a vida pelo Brasil. Cadê? Agora é a hora da vida pelo Brasil. Meu pai já sofreu muito. Mas ele não disse que daria a vida pelo Brasil? Sofrer muito é da cara que qualquer cristão sofre muito por um bem maior. Cadê os outros que diziam também, porque a responsabilidade não é só dele. Cadê os outros que diziam que iam dar a vida pelo Brasil? Cantam essas canções em marchas, é bonito pra caramba, é lindo. Passam a vida inteira jurando e falando desse tipo de coisa. Eu não consigo entender. O sujeito passa a vida inteira falando desse tipo de coisa, a vida inteira, gente, a vida inteira é tempo pra caramba. Cara, entra cadete, sai depois com 60 e poucos anos, o cara passa mais de 50 anos, que seja, cantando essas canções como essa é uma das várias belas canções que eles cantam, e que eles juram, que eles falam, que eles se preparam, e chega na hora H, não tem nada para fazer, não. O remédio é pior do que a doença. Ué, a liberdade não era mais uma estrela a brilhar? Vocês não disseram que se a pátria querida fosse envolvida pelo inimigo, vocês defenderiam a pátria com a própria vida, com um ânimo forte? Enfrentariam a morte? Não, enfrentar a morte não é ir para o Mar-a-Lago. Não adianta dizer que, mas eu fui, o Deus que me colocou nessa missão, choro. E aí na hora H, não, vamos pro Mar-a-Lago. Ou os outros, não, vamos passar o comando aqui, vamos pra reserva. Mensagenzinha de Natal, cartinha. Aí depois, eu não vou aguentar. Se a partir de dia 2 de janeiro, se eu ler alguma nota das Forças Armadas dizendo que elas estão vigilantes com seu papel constitucional, eu vou mandar para aquele lugar, igual eu mandei o outro comentarista aqui. Não vou aguentar mais. Qualquer cartinha com estamos vigilantes e atentos, vocês vão para aquele lugar. Não tem uma moral nenhuma. E sabe por que eu tô falando isso? Eu não tô nem falando o que eu penso. Eu estou falando do que as famílias dos coronéis, de vários generais que estão na reserva, generais que estão ativos, que não estão no alto comando. Tem general no alto comando que pensa assim. As famílias, as esposas, as pessoas estão com vergonha das fardas que usam. As mulheres estão dando na cara do marido, batendo, dando porrada na mesa. Não é possível. Se eu mostrar o meu celular para vocês, a quantidade de reclamação de coronel que eu escuto aqui, e isso não tem nada a ver com falar de dar golpe. Eu já falei mais de 50 milhões de vezes. Não tem negócio de golpe. Ninguém aqui quer golpe, ninguém quer golpe. É a porcaria da Constituição. Não tem 20 anos de governo militar, não tem junta militar, não tem presidente Bolsonaro ficando nem um segundo a mais do que o mandato dele, do que o rezar a nossa Constituição. Não tem fechamento de Congresso.
Não tem nada, só tem restabelecer. O povo hoje não quer o que o povo queria em 1964. As condições que nós temos hoje não são as condições que nós tínhamos em 1964. Não são as mesmas. Não tem, guerrilha. Os problemas são outros. Os problemas, a história rima, mas ela não se repete. Não é o que as pessoas querem. Ninguém está pedindo isso. Mas não fazer nada. Como é que você vai ter coragem? Eu me pergunto, amanhã vai ter que botar a Farda de Verde Oliva, prestar continência para os caras que são os inimigos da pátria. E como é que vai cantar essas canções? Como é que esses comandantes agora, alguns indo para a reserva, um vai para a reserva, né? O comandante vai para a reserva. Esse que não está fazendo nada vai para a reserva. Tem que ir pro Arruda poder assumir. Agora, o Arruda e os demais que vão ficar, vão olhar para a tropa como? Vão fazer o quê? Se não fazem, vão servir cafezinho, atender telefone, pagar as contas dos oficiais, pintar meio fio, né? Se for verde, pinta de, se mexer, pinta de verde. Se for branco, caia de branco. Se ficar parado, caia de branco, né? E é isso. E aí, senhor Barroso, podemos comprar nossos tanquezinhos? Senhor Alexandre de Moraes, podemos ter orçamento? Senhor, essa missão no exterior está autorizada? Tudo com a cabeça baixa. Isso é o suicídio moral. O juízo de Deus vem sobre esse povo de uma maneira ou de outra. E ameacem aí o que eu tô falando, não tô falando nada demais. Tô dando a voz aqui, não tô, nem só o que eu penso, não, tô dando a voz aqui a milhões de brasileiros e milhares de militares. Milhares de militares. Eu não tô pregando divisão, incitando absolutamente nada, pelo contrário. Pelo contrário. Eu tô querendo que se cumpra a Constituição. Eu tô explicando uma situação que é uma situação real. Bom, como viram, ainda tem muito mais no finalzinho, tem um bate-boca entre ele e o Zé Maria. Acho interessante vocês... Deixa eu voltar aqui. Acho interessante vocês assistirem o finalzinho que, né, é animador. Gente, eu quero aqui deixar os... Não posso desejar Feliz Natal numa situação dessa. Eu não sou covarde. Eu não sou. Se me chamarem, eu estou pronto para fazer o que eu fiz em todos os juramentos nos postos que eu atingi. Juramento do primeiro posto e outros, juramento à bandeira. Puxa, pelo amor de Deus. A gente passa a vida inteira, como disse o Paulo, jurando defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Estou pronto. Mas sempre estive pronto, já nasci pronto. Então eu posso desejar que vocês tenham um razoável Natal. Feliz não vai ser. Feliz só se eu fosse hipócrita. Não sou. E dar os parabéns a esses milhares, talvez milhões de pessoas, de cidadãos do bem, que estão há 54 dias na porta dos quartéis. Chuva, acampados, mal instalados, sem conforto, mas fazem o que a dignidade permite que se faça numa situação como essa. Ontem, um amigo meu, capitão de mar e guerra, que é o equivalente a coronel no Exército, que estava desde o primeiro dia, ontem, me mandou uma mensagem pelo celular dizendo que precisava ir para casa porque estava com um pico muito alto de pressão. É da minha idade, então, né, 70 anos pesa, mas eu atesto, porque ele mandou foto dele todas as noites acampado em frente ao Palácio Duque de Caxias. Então, como eu disse, os meus melhores pensamentos a esses verdadeiros brasileiros. E que seja o que Deus quiser.